Vamos dar início à nossa 8ª aula de nosso curso sobre noções de História da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Muito bem, então vamos iniciar o compartilhamento de tela para que nós possamos dar continuidade aos nossos temas. E hoje temos um tema muito importante, 3 temas importantíssimos sobre o Edito de Milão, o Edito de Tessalônica, o Concílio de Éfeso e o Concílio de Calcedônia. Então, aqui, muito bem. Muito bem, então. Apresentação, isto. Nossa aula de número 8. Teodósio e o Edito de Tessalônica. Teodósio assumiu como imperador do Oriente em 378 e desde então fez crescer a sua influência sobre a política imperial, tanto no Ocidente quanto no Oriente. No ano de 380, após uma doença, Teodósio, que foi educado em uma família cristã, foi batizado após anos como catecúmeno. Ele realiza o ato que imortalizou a sua memória, a partir da promulgação do Edito de Tessalônica. Instituiu o cristianismo católico como a religião oficial do Império Romano. Então, nós vimos aula passada que, após a morte do imperador Constantino, os seus 3 filhos assumiram o trono, e isso até o ano de 361, quando assumiu o imperador Juliano o Apóstata, que durou muito pouco tempo no poder. Depois nós temos a dinastia dos Valentinianos, durante este final do século IV. Em 378 surge então o imperador Teodósio, primeiramente no Oriente, onde ele então fez crescer a sua influência. Ele, assim como era costume dos cristãos de seu tempo, eles permaneciam catecúmenos e só se batizavam geralmente no fim da vida, quando corriam risco de morte. E no caso do Teodósio, ele ficou gravemente doente, achou que ia morrer, então decidiu receber o batismo e recuperou a saúde. E no mesmo ano em que ele acaba se batizando, ele também promulga o Edito de Tessalônica. Este Edito de Tessalônica é o edito que instituiu o cristianismo como religião oficial do Império. Então, desde 313, com o Edito de Milão, o imperador Constantino já havia garantido com que o cristianismo não fosse mais uma religião marginal no Estado romano, mas uma religião reconhecida. Então, pararam as perseguições e, ao mesmo tempo, o imperador Constantino começou uma política de favorecimento da religião cristã e das figuras mais importantes do cristianismo. Depois nós temos o Concílio de Nicéia, em 325, que foi um evento eclesial importantíssimo, e aqui no ano de 380, o Edito de Tessalônica. Com isso, então, o império tornava-se, pela força de decreto, um império cristão, um Estado cristão. Mas nós vamos perceber que esta cristianização do império não aconteceu de um dia para a noite, e foi uma tentativa que já havia sido feita com Constantino
de tentar remediar, de tentar consertar este império decadente, esse império que realmente apresentava muitos problemas. Bom, então, após o edito, Teodósio proíbe o paganismo romano, destrói alguns templos e outros são reconsagrados como igrejas. Mas, apesar disso, o imperador Teodósio foi excomungado por Santo Ambrósio de Milão, por ter ordenado um massacre em Tessalônica, o que ele aceitou como um bom penitente. Então, Teodósio, além de oficializar a religião cristã no Império, ele também acaba por perseguir o paganismo romano. Não apenas o paganismo romano, mas também as outras religiões, politeístas principalmente. E ele destrói alguns templos e outros, a igreja se aproveita deles para os consagra, né? Faz a purificação de tudo aquilo que havia dentro desses templos e os transforma em igrejas. E então está proibido ser pagão, né? Todos devem converter-se ao cristianismo, o que é claro, muitos não aceitam, mas muitos são, por força desta coação, acabam também abraçando a fé cristã, outros também de boa vontade. Mas, embora ele tenha sido um imperador cristão, ele cresceu, né, numa mentalidade pagã na qual a guerra, na qual o massacre, na qual a violência era um elemento necessário para a conquista e manutenção do poder. Então, o Teodósio, mesmo cristão, mesmo batizado, ele não teve receio de ordenar um massacre na qual muitas pessoas inocentes também morreram. E tendo em vista que isto é uma ação contrária à fé cristã, o grande Santo Ambrósio de Milão o proibiu de entrar na igreja. Até o excomungou, né? O tirou da comunhão, não permitiu que ele entrasse na igreja, não permitiu que ele recebesse os sacramentos, porque ele havia cometido um pecado gravíssimo. E naquela época, os pecados gravíssimos, a confissão era um pouco diferente, né, de como é feita atualmente. As pessoas não se confessavam, geralmente a cada pecado grave, ou uma vez por ano, pela ocasião da Páscoa, como é um costume posterior esse, que nós veremos no futuro, se Deus quiser. Mas a confissão era geralmente feita na Páscoa, aliás, era geralmente feita após um tempo em que essa pessoa ficava como pecadora pública, na qual ela não podia entrar na igreja, na qual ela não podia receber outros sacramentos, ela era reconhecida como pecadora, toda a comunidade tinha consciência do pecado dessa pessoa e ela fazia um ano ou mais, né, de penitência e depois era readmitida, isso sim, na Páscoa. Então ela era perdoada, né, dos seus pecados. Alguns pecados exigiam mais tempo de penitência, outros menos, e em alguns casos, alguns pecados realmente não eram perdoados, ou melhor, o indivíduo não era aceito de novo pela comunidade cristã, como no caso de apostasia, como alguém que abjurou da fé. Esses casos geralmente não eram muito aceitos pela comunidade. Mas no caso de Teodósio, ele aceitou a sua penitência e depois, evidentemente, conseguiu ser readmitido na comunhão da igreja. Em 392, com a morte de Valentiniano II, que com Teodósio assinou o Edito de Tessalônica, tornou-se também imperador do Ocidente, o último a governar as duas partes.
Então, o Teodósio conseguiu convencer o imperador do Ocidente, né, o Valentiniano II, a assinar também o Edito de Tessalônica, porque nós vimos na outra aula, em aulas anteriores, melhor dizendo, que o imperador Diocleciano, no final do século III, dividiu o Império Romano, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Ele criou para si o cargo de Augusto, um Augusto no Oriente, um Augusto no Ocidente, e dois Césares, um no Ocidente e um no Oriente. Essa prática dos Césares desapareceu logo depois, mas continuaram os Augustos, um no Ocidente e outro no Oriente. Até aquele momento, Teodósio era o Augusto do Oriente, né, o imperador do Oriente, e o Valentiniano II do Ocidente. No entanto, como ele morre e não tem herdeiros na sua dinastia, o imperador Teodósio assume também a liderança do Império Romano do Ocidente e se torna o último imperador a governar as duas partes desse império. Então, ele seria o último grande imperador dos romanos no fim do século IV. Mas esse reinado dele nas duas partes durou muito pouco, porque em 395 ele divide o império entre os seus dois filhos e acaba falecendo. Então, com isso nós temos agora oficialmente, né, como está escrito aqui, o Império Romano dividido. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, dominando a parte europeia e o norte da África, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, dominando o Oriente Próximo e algumas outras regiões do sudeste da leste europeu também, indo lá na fronteira com, com a Alemanha, e, enfim, algumas regiões. E, é claro, o Oriente, onde também está a Palestina, né, era domínio do Império Romano do Oriente, que vai ficar conhecido como o Império Bizantino, porque Constantinopla é a cidade que Constantino reconstruiu sob a antiga cidade grega de Bizâncio. Então, cada uma das duas partes do império seguiu caminhos diferentes até a sua dissolução. Então, aqui nós temos um império dividido, cujas partes seguirão independentemente o seu curso histórico, sem recorrer muito uma à outra, sem interferir necessariamente na vida de uma e na de outra. Bom, o reconhecimento do cristianismo trouxe, como religião do Estado, trouxe diversas consequências para a Igreja. Ela começa a se estabelecer como uma instituição pública, como já acontecia desde 313 com o Edito de Milão. A Igreja se espalha cada vez mais pelo Império. Os bispos passam a assumir grande influência sobre seus territórios. Os cultos tornaram-se públicos e templos foram sendo construídos. Por outro lado, o cesaropapismo, a intromissão do poder temporal ou secular sobre o poder espiritual, tornou-se um risco frequente. Bom, então nós podemos observar, podemos concluir que o Edito de Milão e o Edito de Tessalônica são dois momentos, dois decretos, duas resoluções imperiais romanas muito boas para a igreja. Então, a igreja que estava sendo perseguida é reconhecida como uma religião válida pelo Estado, no Edito de Milão, e depois como a religião oficial do Império no Edito de Tessalônica. No entanto, nós não podemos dizer que isso é uma coisa puramente maravilhosa, porque isso também trouxe certas consequências para a igreja, que além de uma instituição espiritual, se tornava uma instituição também pública com uma influência política. Então, os bispos, muitos deles, além de governarem agora suas dioceses, também exercem certo poder civil sobre os seus territórios. Então, muitos bispos eram governadores,
muitos bispos eram juízes, muitos bispos tinham uma intensa colaboração com os governadores romanos, enfim. As missas que antes eram privadas eram feitas nas casas dos cristãos e depois, com o Edito de Milão, começou então a crescer, né? Onde basílicas, igrejas foram sendo construídas. A liturgia, com isso, torna-se uma liturgia pública, ou seja, ela se torna mais solene, ela se torna mais festiva, o rito romano começa a se desenvolver, ganhar muitas características próprias, enfim. Nós temos esta questão litúrgica também se desenvolvendo mais a partir do momento em que a religião pode ser praticada publicamente e ainda é a religião a qual o Estado confessa, né, o Estado confessional, ou seja, que adota uma religião, que no caso é a cristã, em substituição ao paganismo, ao politeísmo, ao irenismo, né, que era a aceitação de todas as religiões, ao sincretismo, como acontecia antes de Constantino e Teodósio. O grande problema de tudo isso é o cesaropapismo, ou seja, a intervenção do imperador e também de outros políticos na vida da igreja. Isto é particularmente um problema. Nós vimos que o Concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino e que agora veremos que o Concílio de Constantinopla também foi convocado pelo imperador Teodósio. Então nós temos os imperadores querendo cuidar das questões da igreja. Embora não se intrometam em questões doutrinárias, bom, pelo menos boa parte deles, não se intrometam em questões dogmáticas, em questões pastorais, eles assumem o cuidado da igreja ou de garantir a unidade da igreja, a paz na igreja, como um dever pessoal. Isso, na antiguidade, vemos que é um pouco incipiente, um pouco inicial, mas na Idade Média isso será um grande problema, esta intervenção, esta até mesmo nomeação de amigos, de parentes, de pessoas que eram benquistas pelo imperador ou pelo rei ou pela autoridade local, para cargos eclesiásticos como bispo, abade, pároco, etc., e até mesmo papas em alguns casos. Tudo isso foi um prejuízo muito grande para a igreja. Então, por um lado, o Estado não deve perseguir a igreja, mas também o Estado não deve mandar na igreja. O Estado deve cooperar com a igreja e a igreja deve cooperar com o Estado para a promoção da verdade e do bem comum. O que sempre é um desafio, ou sempre foi, um desafio de conciliar o papel do Estado com o papel da igreja, ou a intromissão de um lado no outro. Sempre foi uma questão muito discutida e que precisou ser trabalhada ao longo de muitos séculos. Bom, então, a igreja estava diante de um antigo império decadente e dividido, ameaçado pelos bárbaros. Conseguia se impor diante dos insultos pagãos e tentava moralizar uma sociedade marcada pelos vícios, sincretismo, arrogância e futilidade. Então, o cristianismo foi assumido como uma medida terapêutica para o Império Romano. Então, o Império Romano estava dando sinais claros de decadência que no século seguinte veria a sua ruína completa. Então, o cristianismo tenta ir moralizando esta sociedade, né? Uma sociedade pagã, uma sociedade que pratica o sincretismo, né? Sincrética, arrogante, fútil e dominada pelos vícios. Então, os romanos perverteram tanto os seus costumes que eles estavam se destruindo,
que o império grandioso do tempo de Augusto, do tempo de Trajano, já estava enfrentando muitas invasões e tinha muitos problemas sociais, muita violência e também muitos vícios, muita luxúria, muita orgia, muita gula, muita ira, etc. E o cristianismo então tenta trazer a luz do evangelho para este império sombrio nesse sentido. Este evento é importantíssimo que nós vimos, o Edito de Tessalônica, e se seguem, não é, algumas décadas de turbulência política na igreja, como nós vimos na aula passada no Concílio de Constantinopla I, né, em que o macedonismo, ou seja, a heresia que negava a divindade do Espírito Santo, né, e o grupo também dos pneumatômacos, aqueles que não reconheciam o Espírito Santo, foram condenados pelo Concílio de Constantinopla I, nos seus cânones e no credo niceno constantinopolitano. Agora, aqui no ano de 431, um pouco antes, nós temos um outro problema, uma outra heresia que vai surgir e que vai realmente ser um grande problema e vai causar divisão na igreja, no mundo inteiro, né? Então, em 382, um sínodo em Roma, presidido pelo Papa São Damaso, confirmou as decisões tomadas pelos padres conciliares no Concílio de Constantinopla I. Então, aqui eu fiquei faltando dizer este reconhecimento papal, né, do Concílio de Constantinopla, já que não houve representantes legados papais atuando diretamente nesse concílio no ano de 381. Então, no ano seguinte, o Papa São Damaso presidiu um sínodo em Roma, no qual ele confirmou tudo quanto foi decidido por Constantinopla I. E depois nós vamos ver que nesse sínodo de Roma também houve uma importante discussão acerca do cânon bíblico e São Jerônimo, como secretário do Papa São Damaso, teve também um papel muito importante depois desse sínodo, na condição de tradutor das Sagradas Escrituras. Bom, no início do século V surgiu uma heresia vinda do patriarca Nestório de Constantinopla, que afirmava a existência de duas pessoas em Jesus Cristo, uma pessoa divina com a natureza divina e uma pessoa humana com a natureza humana, separando a divindade da humanidade em Jesus Cristo. Então, esse Nestório, que é a patriarca de Constantinopla, que era a segunda igreja mais importante, ou a segunda sede mais importante de toda a igreja, melhor dizendo, ele então afirmava que nosso Senhor Jesus Cristo é dividido, ele possui duas pessoas, ele é duas pessoas, ele é Deus e é homem. Ele é uma pessoa divina e uma pessoa humana ao mesmo tempo, e cada pessoa tem a sua natureza. É como se a partir da encarnação, a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo teria se somado uma pessoa humana com a sua própria natureza, enquanto que a pessoa divina de Jesus continuava com a sua natureza divina. Ele então introduzia uma dualidade em Jesus Cristo, ou seja, como se aquilo que é divino fosse completamente separado daquilo que é humano em nosso Senhor Jesus Cristo. Era um pensamento muito comum na mentalidade grega, da qual estava inserida Constantinopla, de separar o corpo da alma, ou de separar aquilo que é material espiritual, o divino do humano, como duas coisas completamente opostas, distintas e até mesmo conflituosas. Então, nós não podemos aceitar o dualismo, essa dicotomia, ou seja, esta oposição entre corpo e alma, ou entre Deus e homem, mas é uma dualidade, melhor dizendo, dualidade.
Ou seja, são duas coisas que são de fato distintas, mas que cooperam, que são diferentes, mas complementares ou suplementares em certos casos. Mas Nestório então queria dividir Jesus em duas pessoas com duas naturezas. Tendo em vista tal raciocínio, Nestório afirmava que a Virgem Maria deveria ser chamada de Mãe de Cristo, né? Christotokos, e não de Mãe de Deus, né? Theotokos. Segundo a lógica de Nestório, como a Virgem Maria não havia dado a divindade Jesus Cristo, logo não há justificativa para chamá-la de Mãe de Deus. Então, se Nestório acreditava que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus e homem, mas um Deus e homem separados, então a Virgem Maria, evidentemente, não é uma deusa, então ela não gerou a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela gerou a sua humanidade, ou melhor, ela gerou uma pessoa humana em Jesus com natureza humana. É como se existisse uma outra pessoa em Jesus, né? Ele era Deus e depois passou a existir como homem também, mas não apenas a sua humanidade, mas como se fosse criada uma humanidade em Jesus, como se ele fosse uma criatura humana ao mesmo tempo que conciliava a sua existência divina, eterna, gerada no seio do Pai, etc. Então, isto era uma heresia muito grave, e afirmava então com isso que Maria não deveria ser chamada de Mãe de Deus, mas sim Mãe de Cristo, porque para ele Maria é mãe da pessoa humana e da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a pessoa divina e a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não deve ser chamada de Mãe de Deus, na visão de Nestório. Para resolver essa controvérsia, o imperador Teodósio II, neto de Teodósio, convocou um concílio ecumênico na cidade de Éfeso, onde tradições afirmam que a Virgem Maria tenha residido após Pentecostes, até a Assunção. Então, os bispos estão divididos sobre essa questão. Nestório não tinha o poder de convencimento como Ário, não é? Mas pela sua autoridade como patriarca de Constantinopla, ele conseguia convencer boa parte do episcopado, né, da sua região. E também, por ser a figura religiosa mais importante no Oriente naquele tempo, ele conseguia então pressionar, por exemplo, o patriarca de Alexandria, o patriarca de Jerusalém, o patriarca de Antioquia e outros bispos importantes no Oriente. Então, realmente corria esse risco de uma parte considerável da igreja acreditar que existia uma criatura humana em Jesus e que a Virgem Maria não é mãe de Deus, mas apenas mãe de Cristo. Então, o imperador Teodósio convoca, o Teodósio II, neto do Teodósio I, convoca o concílio ecumênico na cidade de Éfeso. Alguns acreditam que a Virgem Maria foi para Éfeso com São João, e lá ela teria permanecido até a sua Assunção. Tanto que tem a casa de Maria, né, em Éfeso, enfim. Essa tradição, há uma tradição que dá crédito ao fato de que a Virgem Maria teria estado em Éfeso, o que torna muito significativo a discussão desse concílio. Aqui eu devo ter cometido um erro muito grave de digitação, porque coloquei 341, quando na verdade é 431. Então peço que vocês me desculpem por esse erro de digitação, que eu acabei não me atentando e corrigindo. Mas o concílio de Éfeso foi realizado no ano de 431. Então, 431.
Compareceram cerca de 260 bispos. Estes 260, evidentemente, a esmagadora maioria eram todos do Oriente, reunidos sob a presidência do grande bispo São Cirilo de Alexandria, né, que era o patriarca de Alexandria naquele tempo. Foram debatidas as teses de Nestório, que acabaram sendo rejeitadas e condenadas, principalmente pela argumentação magistral de São Cirilo. Então, os bispos debateram as teses do Nestório, né, a sua afirmação de duas pessoas em Jesus Cristo, com duas naturezas, e a maternidade meramente humana da Virgem Maria. Essas duas teses foram ouvidas, discutidas e condenadas, e rebatidas por São Cirilo de Alexandria. Vejam só o que ele disse. Ele afirmou que a unidade da pessoa de Jesus Cristo é a maternidade divina, pois em Jesus há apenas uma pessoa com duas naturezas. Pelo Espírito Santo, a pessoa divina, de natureza divina, se encarnou no ventre da Virgem Maria e tomou a natureza humana, tendo nascido dela o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo. Então, Jesus é apenas uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? O Deus Filho, o Redentor. Ele, pelo Espírito Santo, se encarnou no ventre da Virgem Maria, né, e se fez homem, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como está no versículo 14, no capítulo 1 do Evangelho de São João. Ele, então, pessoa divina, de natureza divina, adquire a natureza humana e é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, não podemos separar a divindade da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de criar uma dualidade, aliás, um dualismo em Jesus. Assim como pela encarnação do Verbo, como obra do Espírito Santo, a Virgem Maria se torna, então, mãe de Deus. Porque se ela deu à luz a Jesus Cristo é Deus, então Maria é mãe de Deus. Um raciocínio que nos pode parecer muito simples, mas que precisou da grande intervenção do São Cirilo de Alexandria para discernir esta questão. Bom, depois nós temos aqui que por isso é correto, então, chamar a Beatíssima Virgem Maria como a Mãe de Deus, né? A Theotokos. Aqui nós temos uma questão muito interessante, que hoje em dia muitas denominações cristãs não reconhecem a Virgem Maria como Mãe de Deus, o que para nós, católicos, e para os ortodoxos também, já é uma questão muito antiga, né, do século V, e muito clara também para nós. Então, aqueles que não reconhecem a maternidade divina, ou seja, que Maria é mãe de Deus, evidentemente, ela não gerou a divindade em Jesus, mas gerou Jesus no seu ventre, que é Deus. Ele concedeu a natureza humana no Espírito Santo. Para nós é algo muito claro reconhecer que Maria é mãe de Deus, de Jesus Cristo, que é Deus. E nós vemos muitos argumentarem hoje em dia que Maria é mãe de Cristo, como se Jesus fosse uma coisa e Cristo fosse outra. Então, esses que dizem isso precisam ir para o Concílio de Éfeso, precisam ler São Cirilo de Alexandria, precisam então retornar na patrística e reconhecer que Maria é mãe de Deus. Como já dizia Santo Irineu de Lyon, como disse também Santo Agostinho e outros grandes santos, que reconheciam o grande papel de Maria na salvação da humanidade. Ela que deu a luz ao Senhor Jesus, que é Deus e que também é homem, mas não é criatura humana, como você, como eu, como a própria Virgem Maria também é. Nós somos criaturas humanas, somos pessoas humanas.
Nosso Senhor Jesus Cristo não é criatura, mas como o Pai, o Espírito é criador, gerado desde toda a eternidade, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Gerado e não criado, consubstancial ao Pai, como está no credo niceno-constantinopolitano. Por isso, não caiamos nessa heresia antiga e recorrente nos dias atuais de separar a divindade da humanidade em Jesus e de dizer que Maria é mãe só de Cristo, é mãe só do homem Jesus e não do Deus Jesus, o que é um absurdo para nós. Então, e vejam só que interessante. Para comemorar a promulgação do primeiro dogma sobre Maria, o Papa São Celestino I, após validar aquilo que foi discutido e determinado em Éfeso, mandou construir a Basílica de Santa Maria Maior, né? Ou também conhecida como Nossa Senhora das Neves. Então, o Papa São Celestino I era o Papa na época do Concílio de Éfeso. Ele não pôde estar presente no concílio, provavelmente mandou seus legados, mas também deu seu reconhecimento àquilo que São Cirilo e os padres conciliares determinaram em Éfeso, como a condenação de Nestório da sua heresia, a condenação, evidentemente, da sua afirmação que havia uma criatura, uma pessoa humana criada em nosso Senhor Jesus Cristo e que a Virgem Maria seria apenas mãe de Cristo e não mãe de Deus. Ele, então, para comemorar, né, o fato de que Maria foi chamada oficialmente de Mãe de Deus, ele manda construir a Basílica de Santa Maria Maior, que também tem o título de Nossa Senhora das Neves. É importante nós entendermos uma coisa, que quando algo, uma verdade de fé é definida dogmaticamente por um concílio ou por um papa, extraordinariamente, não quer dizer que esta questão não era crida anteriormente. Na verdade, algo só é definido como dogma quando ela já é crida por toda a igreja, né, em todo o tempo, né, em todos os lugares. Apenas quando algo pertence à fé de toda a igreja, remonta a nosso Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos, né, tem embasamento na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no magistério da igreja, que interpreta, que zela pela Escritura e pela tradição, apenas dentro dessas condições é que algo é decretado como dogma. Não porque foi criado, não porque inventaram em Éfeso que Maria é mãe de Deus, mas porque toda a igreja, todos os fiéis, os pastores, todos os lugares do mundo, de diferentes formas, acreditavam que a Virgem Maria é mãe de Deus. Assim como acreditavam lá no Concílio de Nicéia que Jesus Cristo é Deus. E no Concílio de Constantinopla já acreditavam desde sempre que o Espírito Santo é Deus. Já acreditavam desde sempre que Deus é unitrino, acreditavam na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não é uma invenção, não é uma novidade, mas é algo que é afirmado naquele momento para que no futuro, no presente e no futuro já não se discuta, já não se duvide mais. Então, quem não acredita que Maria é mãe de Deus não é católico, porque faz parte da fé católica necessariamente crer que Maria é mãe de Deus. Aí nós temos um problema com relação à aceitação desta questão. Alguns seguidores de Nestório não aceitaram as decisões do Concílio de Éfeso, se separaram da comunhão eclesial e formaram comunidades nestorianas ou semi-nestorianas, como é a Igreja Assíria do Oriente, que aceita apenas os concílios de Nicéia I e Constantinopla I. Essa igreja ela ainda existe, ela é muito presente, não aqui no Brasil, nem muito no Ocidente, mas em outros lugares, mas é uma igreja que ainda que não aceita o Concílio de Éfeso,
e que tem certa afinidade com o nestorianismo. E hoje há um certo diálogo ecumênico com esta denominação cristã, que é a Igreja Síria do Oriente. Então, até o presente momento, toda a Igreja estava unida em torno dos concílios de Nicéia e de Constantinopla. Aí, com o concílio de Éfeso, alguns, então, se separam da comunhão eclesial, não acreditam no concílio de Éfeso, nas suas decisões. Depois, 20 anos depois, nós temos o concílio de Calcedônia, importantíssimo também. Pouco tempo depois do concílio de Éfeso, surge uma nova heresia que perturbou a unidade da igreja. O padre monge Eutiques, o Eutiques de Constantinopla, como uma forma de combater o nestorianismo, afirmava erroneamente que Jesus Cristo possui uma pessoa divina e uma natureza divina. Tal heresia passou para a história como o nome de monofisismo, ou seja, uma natureza. O heresiarca conseguiu vários adeptos, entre eles o patriarca Dióscoro de Alexandria, e convenceu até mesmo o imperador Teodoro II, aliás, a convocar um conciliábulo em Éfeso no ano de 449. Então, o que é esse Eutiques, né, que era arquimandrita, ou seja, que era superior de um mosteiro em Constantinopla, afirmava que nosso Senhor Jesus Cristo, sim, é Deus, mas que nele existe apenas uma natureza, que é a divina. A humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi evidentemente assumida, né, pela encarnação, mas ela foi absorvida. Então, tamanha era a divindade de Jesus que absorveu a natureza humana. Então, ele não é homem como nós somos homens. Ele não tem a humanidade como nós. Porque essa humanidade ela foi absorvida, foi suprimida, foi subjugada pela natureza divina de Jesus Cristo. Por isso é monofisismo, ou seja, uma natureza. Então, ele acreditava que nosso Senhor Jesus Cristo possui uma só pessoa, ou seja, ele é uma pessoa divina, né? Ele é um ser divino, mas não possui a natureza humana, apenas a natureza divina. Ou possui a natureza humana unida de tal forma que ela se confunde com a natureza divina, de modo que a natureza divina, ela então absorveu a natureza humana. E ele conseguiu convencer o patriarca de Constantinopla, né, o Dióscoro, que foi sucessor, né, de São Cirilo de Alexandria, e o imperador Teodoro, a ponto de que o imperador Teodoro convocou um concílio em Éfeso para que ele fosse readmitido na comunhão eclesial, porque em 448 ele havia sido condenado, né, pelo patriarca de Constantinopla, né, por São Flaviano, como herege. Então ele convence o imperador Teodoro II a convocar um conciliábulo, né, em Éfeso, onde ele foi readmitido como arquimandrita em Constantinopla e a sua doutrina foi considerada como verdadeira. Este, entre aspas, concílio ou conciliábulo de Éfeso foi chamado depois pelo Papa São Leão I, São Leão Magno, de o latrocínio de Éfeso, ou seja, o roubo de Éfeso. E não foi reconhecido, não é reconhecido como um concílio ecumênico. Bom, muitos bispos e o povo protestavam contra a heresia monofisista, principalmente o Papa São Leão Magno, de Roma, o Patriarca São Flaviano, de Constantinopla, e São Pedro Crisólogo, o arcebispo de Ravenna. Então, é claro que os grandes bispos, as grandes figuras da fé não aceitaram essa doutrina de Eutiques. Ele se dizia discípulo de São Cirilo, mas na verdade acabou pervertendo os escritos de Cirilo, o raciocínio, né, a fé
de São Cirilo de Alexandria, que influenciou decisivamente na fé do Concílio de Éfeso, para afirmar o monofisismo, para afirmar a única natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é um erro. Ele então conseguiu influenciar o patriarca de Alexandria, conseguiu influenciar o patriarca de Jerusalém e o patriarca de Antioquia a concordarem, ou pelo menos a acreditarem que ele era alguém de reta doutrina. Mas depois o patriarca de Antioquia, ele acaba sendo deposto por ele, assim como o patriarca São Flaviano de Constantinopla é deposto com outro bispo, como o Eusébio de Dorileia, e outros bispos ortodoxos também são depostos, e o Papa São Leão Magno, que havia escrito as cartas, a São Flaviano, na qual ele afirma o diofisismo, ou difisismo, ou seja, as duas naturezas de Jesus, uma pessoa divina com uma natureza divina e uma natureza humana, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Os representantes do Papa São Leão Magno não podem ler a sua carta, e eles são anunciando que São Flaviano seria, na verdade, um nestorianista, mas, evidentemente, São Leão Magno não deu bola para ele e ficou do lado de São Flaviano e reiterou a condenação e o erro de Eutiques. Ele tentou também escrever a São Pedro Crisólogo, que era arcebispo de Ravenna, que é um doutor da igreja, para que o apoiasse. Mas São Pedro Crisólogo não o apoiou, na verdade, o denunciou e expôs o seu erro. São Pedro Crisólogo é o santo do dia do meu aniversário, dia 30 de julho. Crisólogo quer dizer palavra de ouro. Ele, como era um grande pregador, tem grandes sermões, grandes homilias, ele foi chamado de palavra de ouro. Assim como São João Crisóstomo é o boca de ouro, São Pedro Crisólogo é o palavra de ouro. Então, o Marciano, vendo essa oposição dos bispos a Eutiques, ele é convencido a convocar o concílio ecumênico, que queria convocar isso, mas precisou convocar em 1951. Que ele fosse realizado na Itália, se fosse possível, talvez até em Roma. Ele tentou convencer o imperador Valentiniano III, do Ocidente, a convocar este concílio, mas não teve muito sucesso. Também, naquele mesmo tempo, o tal do Átila, o Huno, invade a Itália, passa por lá e ele acaba evitando o saque de Roma mais uma vez. E o imperador Teodósio II vai falecer. E ele então vai se tornar o imperador do Oriente, e com Valentiniano III convocam então o concílio ecumênico, que foi realizado em Calcedônia, onde participaram talvez até 520 padres conciliares, bispos, legados do Papa, representantes dos bispos e etc. Eles chegaram então à decisão de que a doutrina de Eutiques, o monofisismo, é herético. Então, segundo a fé de Calcedônia, Jesus Cristo possui uma pessoa divina e duas naturezas, diofisismo, o
reunidas através da união hipostática, ou seja, as duas naturezas de Jesus Cristo são distintas, mas não estão fundidas, mas são inseparáveis. Então, não há como separar a humanidade, a divindade da humanidade em Jesus, unidas, mas nem a divindade suprime a humanidade, nem a humanidade suprime a divindade, mas elas estão juntas, colaboram, não estão fundidas, são distintas, não se separam, mas compõem nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vejam bem, se nosso Senhor não é verdadeiro Deus, ele então não pode nos salvar, porque não tem esse poder de perdoar os nossos pecados. E se ele não é homem, ele não pode nos redimir, como já dizia um adágio, uma frase muito antiga, aquilo que não foi assumido, não foi redimido. Que não é assumido, não é redimido. Então, se nosso Senhor não é Deus, não pode nos salvar. E se ele não é homem, também não pode nos salvar, porque ele não assumiu não teria assumido a nossa humanidade, por isso nos salva na sua humanidade e na sua divindade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, encarnando-se, ele se torna um instrumento perfeito de salvação, porque como Deus e homem, ele consegue nos perdoar, ele consegue assumir a nossa culpa, assumir a nossa condição e nos perdoar. Então é uma coisa magnífica, maravilhosa, que Eutíquis, com a sua heresia, estava tentando obscurecer, né? Quem teve um papel muito importante neste concílio ecumênico foi o Papa São Leão Magno. Tanto que eles dizem que Deus falou, aliás, Pedro falou pela boca de Leão. Né? O seu tomo ad Flaviano, né? O seu tomo de Leão, né? As suas cartas, os seus sermões, né? Que foram publicados, né? pela coleção patrística aqui no Brasil, eles afirmam claramente esta doutrina do difisismo ou do diofisismo, ou seja, de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da união hipostática, ou seja, da divindade e da humanidade unidas de modo perfeito na pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se confundem, que não se separam, que não se fundem, que são diferentes, mas que nos salvam e que constitui nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. No entanto, assim como foi com o nestorianismo, com o monofisismo, nem todos aceitaram esta condenação, nem todos aceitaram as decisões e definições do Concílio de Calcedônia. Essa doutrina não foi aceita por todas as comunidades. Alguns tentaram formular uma doutrina, né, o miafisismo, né, as doutrinas, aliás, as duas naturezas de Cristo estão unidas, que não aceita por Calcedônia. Esse miafisismo é uma espécie assim de meio termo. Você afirma mais ou menos duas naturezas em Jesus, mas que na verdade são uma só. Então, é um meio termo entre o monofisismo e o diafisismo, ou difisismo, que é a fé verdadeira. Então, essa doutrina de tentar conciliar não agradou os padres de Calcedônia. Não existe meio termo com relação a Jesus Cristo. Então, portanto, essas igrejas que adotaram o monofisismo ou o miafisismo se separaram da comunhão eclesial das igrejas ortodoxas orientais não calcedonianas, ou seja, nós temos 7 igrejas ortodoxas que não aceitam o concílio de Calcedônia, que aceitam os concílios de Niceia, Constantinopla e Éfeso, mas não o de Calcedônia. Por isso, elas são monofisistas, ou miafisistas, ou não calcedonianas. Esse é o nome mais correto. Não calcedonianas, porque não aceitam o concílio de Calcedônia. São as igrejas copta, etíope, eritreia, indiana, armênia e síria. A igreja
armênia e a igreja síria não calcedonianas estão presentes no Brasil. Acho que elas têm uma paróquia, eu sei que a Armênia tem no Rio de Janeiro e a Síria tem em vários outros lugares aqui no Brasil. Mas não podemos confundir estas 7 igrejas com as igrejas ortodoxas. As 14 ou 15 igrejas ortodoxas aceitam o Concílio de Calcedônia e vão aceitar os outros 3 concílios que vieram depois de Calcedônia também, né? O Constantinopla II, III e o segundo Concílio de Nicéia, assim como aceitam os 3 concílios que vieram antes, né? O de Nicéia I, Constantinopla I e Éfeso. Os ortodoxos que nós conhecemos, né, como o patriarca de Moscou, o patriarca de Constantinopla, enfim, estes ortodoxos, eles são calcedonianos. Os ortodoxos que se separaram da igreja em 1054, né, com o cisma do Oriente, né, do Miguel Cerolário, eles são calcedonianos, ou seja, eles aceitam o Concílio de Calcedônia, eles creem nas 2 naturezas de Jesus, eles são difesistas. Enquanto esses não calcedonianos, que são chamados de ortodoxos orientais, eles não creem no concílio, não aceitam o concílio de Calcedônia, não aceitam a dualidade de nosso Senhor Jesus naturezas, mas creem que nosso Senhor possui apenas uma natureza. Então, por favor, não confundam os ortodoxos não calcedonianos com os calcedonianos. Estes não calcedonianos se separaram mais ou menos aqui no Concílio de Calcedônia. Não aceitaram e seguiram um caminho independente, enquanto os ortodoxos continuam unidos aos católicos nesse concílio e nos próximos 3 até 1054, quando se separaram. Aqui nós temos a Theotokos, né, ou Theotoco, como chamamos em português, que é a mãe de Deus. Bom, ficou então alguma questão sobre isso que nós trabalhamos nessas aulas, Edito de Tessalônica, os concílios de Éfeso e Nicéia, aliás, Éfeso e Calcedônia? Eu acho que é uma questão importantíssima para nós refletirmos. Uma questão importantíssima. Então, Nicéia definiu a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Constantinopla definiu a divindade do Espírito Santo, né? Ambas creem na Santíssima Trindade, definem a Santíssima Trindade. Depois, Éfeso define a única pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo e a maternidade da Virgem Maria, maternidade divina da Virgem Maria. Maria é mãe de Deus. E por último, Calcedônia define então as 2 naturezas de fisismo, nosso Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vamos então concluir. Assim, eu já respondo essa pergunta, mas vamos então concluir a nossa aula de hoje, recorrendo-nos à bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. Hoje celebramos o Imaculado Coração de Maria, pois ontem celebramos o Sagrado Coração de Jesus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Gratidão a todos aqueles que participaram e que participarão. Deus abençoe a vida, a família, a saúde de vocês. Estaremos de volta no sábado que vem, se Deus quiser. Salve Jesus, salve Maria, paz e bem. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.